Então vamos lá, vamos para mais uma palestra desse caminho, né, tão maravilhoso que esse grupo nos propôs nesse ano, né? E para mim coube, né, quando me chamaram, a Rutinha me falou: Gi, você vai falar de Jesus Cristo, né? E aí depois com esse título, né, com essa chamada universal, vem e segue-me. Então primeiro a gente precisa se colocar um pouco no contexto, na história, né, para entender esse Deus que veio até nós. Então, nós lembramos, vamos fazer um caminho bem rapidinho assim sobre a nossa história da salvação, né, um Deus que cria, esse Deus criador, né, que juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, criam tudo que nós conhecemos, tudo que existe de belo, né, toda a natureza exuberante, os animais, né, esse Deus tão criativo, com a pele da onça, a zebra. A gente precisa, como é importante nós entrarmos no coração do nosso Deus ao criar todas as coisas, né? A nossa fé precisa ser fundamentada desde o Gênesis ao Apocalipse, onde Jesus vai passeando por todas as páginas da Bíblia, né? Encontrar Jesus em todos os momentos na palavra de Deus. Mas lá em Gênesis, então, Deus vem nos contar isso, né? Que Deus que criou do nada, né? O verdadeiro Criador é aquele que faz do nada. E Deus criou todas as coisas. E depois que Ele viu tudo aquilo que Ele tinha criado, tudo que era maravilhoso, Deus criou o homem para poder usufruir de tudo aquilo. Ele dá ao homem esse poder, né? Empresta os seus direitos de criador, de dar nome, ele dá esse direito para Adão, para aquele que foi criado, para administrar todas as belezas. Depois ele vai ver que Adão, mesmo com tudo aquilo, com todas as maravilhas, com todos os animais e tudo que ele precisa, estava faltando alguma coisa na vida de Adão, né? E aí Deus vai e cria Eva, né? Uma companheira adequada para aquele homem, né? E ali a gente vê, começando na Bíblia, o primeiro matrimônio, né, de Adão e Eva, e a primeira declaração de amor da história da salvação, né? O que Adão fala para Eva mesmo? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? A primeira declaração de amor. E aqueles dois, nos diz a palavra, viviam em harmonia com Deus. Passeavam pelo jardim, é o que Gênesis vai nos falar, esse livro de figuras, mas que nos ajuda a entender o que estava acontecendo também espiritualmente naquele lugar. Os dois unidos a Deus, né? Íntimos de Deus, passeavam com Deus pelo jardim. Mas aí houve o que mesmo? O que entrou na história desse casal? A serpente. A serpente que vem e com mentiras seduz aquele casal. E aí o que acontece? Eles rompem com Deus, né? Foi algo tão grande, esse Deus tão maravilhoso, que tinha dado tudo para eles, que deu a eles dons, né, que nós chamamos preternaturais, dons onde eles tinham perfeito conhecimento das coisas de Deus, sabedoria, e eles jogam tudo fora pela tentação de serem como Deus. E aí, então, Deus, o que Ele faz com esse casal, gente? Vão embora. Vão ter que sair da presença de Deus, né? Eles não são mais aqueles dois que passeavam com Deus pelo jardim. E aí, então, mas Deus, quando Ele cria o homem, cria a mulher, quando Ele estava criando todas as maravilhas, eu e você já éramos um pensamento de Deus. Deus já nos amava enquanto criava todo mundo. Então, Deus já tinha um plano perfeito. E Ele não desiste de nós. Então, ali começa, depois da queda com o pecado original, entra a morte, entra a doença, entra o sofrimento, e tudo que nós conhecemos, né,
de dores e temores, entra no mundo com o pecado. Mas Deus já tinha, né, na sua mente, no seu coração, um plano para nos salvar. Um plano para nos trazer de volta para Ele. E aí, então, Ele começa a preparar um povo. Esse Deus escolhe um povo, prepara aquele povo, tira aquele povo da escravidão, que muitas vezes vai trair o nosso Deus, e depois se arrepende e volta à nossa história, né, gente? A história do povo do Antigo Testamento somos nós, né? Se nós formos ler atentamente, nós vamos falar, meu Deus, eu faço igualzinho, murmuro, reclamo, peço e Deus me perdoa, e eu volto para Deus. E assim foi toda a história. Mas o que Deus estava fazendo? Preparando um povo, preparando o coração daquele povo para receber o seu filho, que Deus quis enviar ao mundo para nos salvar. Um Deus que se faz homem, para estar conosco. É tão bonito quando São João fala, né? Que Deus fez a sua tenda no meio de nós, né? A gente sabe que a tenda, né, se a gente for estudar, a tenda, o templo, é o corpo do Senhor. Lembra quando ele fala, destruir esse templo e em 3 dias eu reconstruirei? Está falando do corpo dele. Então, Deus dá um corpo ao seu filho. Um Deus que se torna humano como nós. Ele vem morar no meio de nós. Ele vem caminhar conosco. Esse Jesus se faz homem para nos conhecer ainda mais profundamente, para saber o que nós sofremos, para saber o que se passa dentro de nós. Esse Deus que vai passar fome, que vai passar frio, que vai sentir o cansaço, que vai ser traído, que vai ser abandonado. Um Deus que experimenta todas as situações possíveis humanas. Tudo por amor a nós. Por isso que a gente compreende, e a gente até treme por dentro, quando vê aquela passagem onde São Paulo fala, Cristo me amou e se entregou por mim. Porque a cada uma de nós precisávamos acordar e falar no espelho, Cristo me amou. E eu sei que nós temos dificuldade, porque uma vez eu fui falar isso para uma amiga minha, ela falou, Gi, Cristo amou a humanidade, né? Cristo morreu por todos. Eu falei, não, Cristo morreu por mim, Gisele, por você, Sônia, por cada uma de nós. Ele me amou, pessoalmente, do jeito que eu sou, com as minhas misérias. Nós temos um Deus que nasceu para morrer por nós. Essa era a vontade, esse era o plano de Deus, enviar o seu Filho para redimir o mundo, para tirar o mundo que jazia sobre o maligno, para nos tirar dos reinos das trevas. E é esse o plano de Deus. E Ele executa. Então, nós vamos ouvir esse Filho de Deus que vem para nos salvar em diversas passagens, dizendo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para fazer a vontade de Deus. É esse Jesus que hoje nós queremos conhecer um pouco mais a fundo, entrar no coração de Jesus. E quando nós entramos no coração de Jesus, nós entramos no coração do Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Não é isso que ele vai dizer para Filipe? Né? Mostra-nos o Pai, ele fala. E aquela decepção de Jesus, né? Ai, Filipe, ainda você precisa, quem me vê, vê o Pai. Então, hoje Jesus quer nos apresentar esse coração amoroso de Deus Pai, que é o mesmo coração de Jesus, né? Um coração que se compadece, um coração que chora. Jesus chorou a morte do seu amigo Lázaro, né? Jesus se compadeceu da viúva de Naim e ressuscita o filho dela. Esse é o nosso Deus. Quando nós conhecemos esse Jesus, as suas atitudes, né, os seus carinhos, a sua forma de acolher, o que isso vai dando para nós? Aonde que eu conheço esses detalhes da vida de Jesus? Na Bíblia. Por isso nós temos que ter essa meta de vida. Todos os dias ler um pedacinho dos evangelhos. Porque o que eu quero que a gente perceba? Que quando eu entendo o que Jesus fazia
como Ele curava, como Ele acolhia. É o mesmo Jesus. Nós não estamos falando de um personagem do passado que fazia maravilhas. Nós estamos falando de um Deus que está vivo, aqui, agora, no meio de nós. E as maravilhas que Ele passou pelo mundo fazendo, que nos diz a palavra de Deus, fez tudo bem, tudo que Jesus fez foi bem feito, Ele continua fazendo. As mesmas curas, os mesmos milagres, os mesmos prodígios. Mas para que Ele possa fazer na minha vida e na tua vida, Ele mesmo responde: seja feito segundo a tua fé. A tua fé. Como anda a nossa fé? Será que eu limito Deus na minha vida? Será que eu creio verdadeiramente que esse Deus que está aqui agora, no meio de nós, Ele já está fazendo uma obra nova no meu coração? Precisamos dizer para Deus, com todo o nosso ser: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Todos os dias, quando estamos diante da Eucaristia, a hora que o Padre ergue a Eucaristia, nós nos curvarmos ali diante desse Deus escondido num pedacinho de pão e dizer: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Nós precisamos, como dizia São José Maria Escrivá, ter uma fé gorda, que se possa cortar, né? Uma fé que transborde de nós, uma fé que alcance a todos que passarem pela nossa vida. Mas para eu crescer nessa fé, eu preciso, e crescer no amor, eu preciso crescer no conhecimento de Deus. Cada vez mais. Ouvir o que os santos falam. Uma hora eu vou ler Santo Agostinho, depois eu vou ler Santa Teresinha, depois eu vou ler São João da Cruz. Isso tudo vai aumentando a minha fé, fortificando a minha fé, porque eu vou conhecendo as várias facetas desse Deus, de como Ele se mostrou para tantos que disseram sim, que se colocaram. Veja bem, quanto mais a gente medita, né? Primeiro, essa humilhação, tanto que a rebeldia de Lúcifer, né? Hoje nós temos os demônios, os anjos decaídos, porque eles não aceitaram ter que se dobrar diante de um Deus que se faria homem. Um Deus, quer dizer, e se nós pararmos para pensar, esses grandes mistérios da nossa fé, a encarnação de um Deus, eu acho que já bastaria para nós, só esse Deus se fazer um bebezinho, um Deus que vai aprender a andar, a falar. Olha a humildade desse Deus, já bastaria para nós, deveria bastar. Mas depois esse mesmo Deus, Ele vai morrer entre dois como se a gente fala, criminosos, na pior morte que existia, na mais degradante, na mais humilhante, crucificado. Um Deus que morre por nós, até a última gota. Bastaria, mas ainda não. Ele faz mais. O que mais esse Deus faz? Se esconde. Ele inventa um jeito de ficar conosco. Aonde? Escondido num pedacinho de pão. Num pedacinho de pão. Para nos alimentar. Todos os dias. Aquela dose de remédio da nossa alma. Todos os dias. Só no céu nós vamos entender o que acontece a cada Eucaristia que nós recebemos. As maravilhas que acontecem no nosso coração. Esse é o nosso Deus, um Deus conosco, o Emanuel. Nós nunca estamos sozinhos. Esse Deus prometeu que permaneceria conosco até quando? Até o fim dos dias. Ele nunca nos abandona. Quantas vezes for necessário, Ele nos carrega no colo. Todas as vezes que a nossa cruz for muito pesada, Ele vem em socorro. Ele carrega a parte mais pesada da nossa cruz. Quem acredita nisso? Com todo o coração. Temos que falar: eu creio, Senhor. É esse o meu Deus. Veja, às vezes na nossa vida, ao longo da nossa vida, nessa caminhada com Jesus,
nós podemos reduzir o nosso Deus a um resolvedor de problemas. Queremos simplesmente que Ele venha, nós o buscamos quando temos problemas. E, na verdade, Ele é muito mais que isso. O nosso Deus, esse Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ele nos tirou do poder das trevas. Ele nos abriu as portas do céu. Ele não cessa, e como se já bastasse a morte dele, abrindo para nós os céus. Esse Deus retorna, esse Deus se mostra vivo. É um fato histórico, não é uma lenda que o nosso Deus está vivo. Jesus é uma figura histórica. Ele foi visto por milhares de pessoas com as marcas da ressurreição. Nós podemos procurar os túmulos de todos os que se dizem deuses. Vamos encontrar os túmulos, os restos mortais. Mas o nosso Deus está vivo. Ele foi visto, Ele deu provas para nós de que havia ressuscitado. Como se não bastasse isso, Ele ainda faz mais por nós. Ele sobe aos céus e o que Ele faz? Derrama sobre nós o seu Espírito. O que Ele derrama sobre nós? Nós não temos consciência disso. Deus derrama sobre nós o seu Espírito. O mesmo Espírito que animou a vida dele. O mesmo Espírito que o levou ao deserto. O mesmo Espírito que o conduziu por todas as terras, evangelizando com força, com poder, com autoridade. O mesmo Espírito que contagiou o coração de Pedro, que transformou a vida de Paulo. Esse Espírito habita em nós, em mim e em você. E todos os dias da nossa vida nós podemos, como fizemos agora, levantar os nossos braços ao céu e pedir uma porção dobrada desse Espírito, que Ele venha sobre nós, que venha sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Mas nós precisamos pedir e crer. Esse Espírito está sobre mim. E deixar esse Espírito nos conduzir, sermos dóceis, dizer todos os dias o nosso faça-se. Né? Um santo dizia, do meu sim e do seu dependem grandes acontecimentos. Grandes, porque Deus vai nos usar. Então, todos os dias ao acordar, Senhor, usa-me na vida de quem passar pela minha vida hoje. Que eu seja luz, que eu faça diferença, que eu seja sal, que eu cumpra aquilo que o Senhor desejou para mim. Ao nos criar, a cada uma de nós, esse salmo que a Paulinha leu, né? Veja, a hora que ela lia, eu dizia, meu Deus, como o Espírito Santo é um, né? Esse Deus sabe tudo de nós. Ele nos conhece mais que nós mesmos, porque Ele, nos diz a palavra de Deus, nos teceu no ventre das nossas mães. Ele conhece cada pedacinho de nós. E ainda, como a Paulinha leu o salmo, quando eu me sento, quando eu me levanto, a palavra nem chegou na minha boca e Ele já sabe o que eu vou dizer. Esse é o nosso Deus. Quando eu entendo isso, quando eu vivo isso, que eu tenho um Deus que me conhece nessa intensidade, eu vivo mais leve, mais abandonada. Quando eu vivo as promessas que esse Deus foi fazendo ao longo da sua vida no meio de nós. Quem conhece alguma promessa que Jesus fez? Estarei convosco todos os dias. Promessa de Deus, que nós precisamos tomar posse na nossa vida, a hora que bate aquela solidão, querendo aquela tristeza, querendo ir para a cama. Você fala, meu Deus, eu tenho um Deus comigo, um Deus que não me abandona. Força na peruca, vamos continuar, né? O que Deus tem para nós. Outra promessa. Tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. E nós já temos esse entendimento. Tudo que for para o nosso bem, para a nossa salvação, Deus concederá. Por isso nos traz paz. Senhor, o que eu estou precisando hoje, a minha família, é isso. É isso, isso
Isso, colocamos nas mãos de Deus, colocamos para fora. Deus quer essa intimidade, Deus quer ouvir a nossa voz, Deus quer ter conosco esse relacionamento íntimo com Ele. Então nós falamos, e quando as coisas não acontecem, ou quando as coisas demoram para acontecer, entramos em desespero? Por quê? Deus sabe a hora perfeita. E se aquilo que por um acaso eu pedi, que não era para o meu bem, não vai vir. Porque Deus me ama com loucura. Ele só vai permitir na minha vida aquilo que concorrer para a minha salvação. Por isso não tem tempo ruim. Não tem tristeza que segure o meu coração. Porque eu sou filha desse Deus, esse Deus que criou todas as coisas. Quem é o Deus que você acredita? O Deus que fez o céu e a terra. Não tem aquela frase de caminhão que fala assim, não fala para o tamanho do, como é que é? O tamanho do seu problema, mas fale para o problema o tamanho do seu Deus. Um Deus que estrala os dedos e muda a nossa vida. Eu sou testemunha viva disso. Viva disso. Outra falou, eu também. Quantas vezes nós estávamos numa situação tenebrosa e Deus transformou. Somos testemunhas. Esse é o nosso... Confiem nesse Deus. E quando vem esse tema do seminário, né? Vem e segue-me. Jesus dá essa ordem para todos. Né? É universal, a salvação é para todos. Por isso não podemos desesperar de ninguém. Tem uma promessa que quando, há muitos anos, né? Meu Deus do céu, quase 35 anos que eu estou aqui nesse grupo de oração, né? 35, Dai, socorro. E meu marido, há 35 anos, como ele trabalhava, e a gente precisou ir, então, num grupo de oração que era lá na Santa Cecília. Quem coordenava esse grupo era o padre Alberto Gambarini. Naquele dia, o padre Alberto não pôde ir. Quem foi chamada para substituir o padre Alberto Gambarini? Doroti, não, eu não. Doroti, né, que coordenou esse grupo mais de 30 anos. E meu marido, então, conheceu naquela noite a Doroti. E ela olhou para a cara do meu marido e falou, olhando para ele, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. E isso sempre, meu marido tomou isso, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Só que a gente, às vezes, nós temos uma ideia errada de salvação. A gente pensa assim, então eu vou ver minha mãe se converter, meu irmão se converter, ir para a igreja, para a missa diária. Será que é tão importante? Óbvio, né, que nós gostaríamos que todos os nossos queridos se convertessem, fossem para a missa, se confessassem, não parem de rezar por isso, né? Mas essa salvação que Deus está nos falando aqui é eterna, é a salvação eterna. Né? Nós não podemos, pode ser que a gente não veja se realizar aqui, né? Nessa terra, nesse tempo tão limitado que é esse mundo, mas a salvação eterna. E o meu marido fala, esta salvação, eu creio com todas as forças do meu ser, que a minha mãe se salvou, que meu pai se salvou, que os dois já faleceram, e é isso que nós temos que entender. Né? Nós queremos ser felizes aqui, mas a felicidade que mais importa e que nós não podemos perder é a felicidade do céu. É a felicidade do céu. E para isso, gente, o nosso Deus, que é muito pedagógico, ele desenhou um caminho para nós. Desenhou. Eu vou falar que vocês abram a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Versículo de 1 a 10. Todo mundo com a Bíblia? Vamos ler juntos? Página 1288. Podemos? Vamos lá. Vendo aquelas multidões,
Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhe ensinava, dizendo, leiam comigo, bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem já tinha lido isso? O que vocês acham desse texto? Oi? Maravilhoso, né? Que texto lindo, né? Só que nós não podemos ficar só nisso. Ai, que texto lindo, as bem-aventuranças, que belezinha. Na verdade, isso aqui que Jesus foi falando, que foi ensinando, aquelas multidões, nós precisamos pegar as palavras no Evangelho. Não é que Jesus selecionou os melhorzinhos que estavam com ele e falou, olha, agora eu vou dar para vocês um manual de santidade. Vocês vão ter que trilhar. Não, para todos. Isso aqui que Jesus fala nas bem-aventuranças é para cada um de nós. Né? Sabe quando cada reino tem a sua constituição? Né? Cada país tem a sua famosa constituição? Essa aqui é a do reino dos céus. As bem-aventuranças, né? Na verdade, o sermão da montanha, porque é o capítulo 5, 6 e 7. Né? Se vocês quiserem se deter nesses 3 capítulos de São Mateus, ali está todo o segredo de uma vida feliz. Verdadeiramente feliz. Bem-aventurados, que quer dizer felizes. 8 vezes Jesus vai falar isso. O tanto que Deus deseja que eu e você sejamos felizes, tanto que a gente fala que Deus colocou no nosso coração ao nos criar essa sede de felicidade, porque Ele sabia o quê? Que o único que poderia satisfazer isso seria Ele. Então essa sede que nós temos de ser feliz, que todo ser humano, é algo comum entre nós, foi colocada por Deus para quê? Para nos atrair para Ele, porque só Ele pode. Só que o que aconteceu conosco, com o pecado? Saímos buscando essa felicidade nos lugares, em tantas coisas, em tantas pessoas em que ela não existe, né? E nunca fomos saciados. Mas hoje o nosso Deus vem nos falar, cada passo aqui desse, né? Nós vivendo cada uma dessas bem-aventuranças na nossa vida, nós vamos ser verdadeiramente felizes. E é isso que todos nós queremos. Mas hoje nós vamos não só tomar posse dessa felicidade, mas anotar, para poder passar para os outros que estão buscando essa felicidade e às vezes dando tantas cabeçadas no mundo, porque não encontram, porque só Deus pode dar. Então nós vamos ver os frutos de uma vida vivendo essas bem-aventuranças, vivendo essa felicidade, né, que Deus quer para nós. E olha, eu vou dizer para vocês, né, eu estudando essas bem-aventuranças, eu falei, meu Deus do céu, 30 e tantos anos entendendo tudo errado, né? Com a minha cabeça humana, com as coisas do mundo de hoje, né? E Deus vem e desconcerta, né? Então nós vamos ver que cada bem-aventurança ela é dividida em 3 partes. Primeira parte, que é o início, felizes, que é o que Deus quer, né? Nós vamos ver que cada bem-aventurança tem uma promessa de Deus, que não engana, que não falha. Depois vem o motivo, né? Felizes, aí vem, vem a situação,
em que aquela pessoa se encontra. Então, nós vimos felizes os pobres, felizes os mansos, felizes os que choram, né? Que mais? Os que têm fome e sede, né? E a terceira parte, né, que é o porquê, que na verdade, porque a gente pensa assim, nossa, mas como Jesus é engraçado, né? Felizes os que choram. Não tem uma pegadinha aí, né? Mas é que a gente não entende nada. Porque ele não está falando que felizes é os que choram. Felizes porque serão consolados. A resposta da bem-aventurança, a promessa é que nos faz felizes. É a certeza de que aqueles que choram serão consolados. Tá? Então, é com esse olhar que nós precisamos ver as bem-aventuranças. E quem é feliz na Bíblia? Né? É aquele que está em graça. Quando a gente está lendo as coisas de Deus, a gente precisa buscar o significado na palavra. Então, o feliz na palavra não é só aquele que está em estado de graça, mas o que cresce na graça de Deus. Tudo que nós queremos, né? Crescer na graça, crescer na presença de Deus, todos os dias da nossa vida, né? Então, essas promessas de Deus é que nos sustentam. Na hora da aflição, se eu sei essas bem-aventuranças de cor, né, nas horas em que eu estiver aflita, chorando, o que mais? Com fome, com sede, nós vamos saber o quê? Deus tem uma promessa para mim nessa situação da minha vida, Ele não me abandona. Né? Então, essas bem-aventuranças vão nos apresentar bênçãos, vão nos apresentar recompensas, promessas de Deus. Né? E ali Ele vai desvendando, vejam bem isso, o coração do nosso Deus, o seu coração. Ele vai dizendo para nós qual é o fim último dos nossos atos. Né? O para que estamos aqui? Para que Deus nos colocou nesse mundo? Para conhecê-lo, para servi-lo, para amá-lo. E aí sim, voltar para Ele. Voltar para Ele. E se tem um caminho que me conduz ao céu, é cada uma dessas bem-aventuranças. Né? Lembrando que só Deus pode saciar a sede da nossa felicidade. Agora eu vou precisar da atenção de vocês, nós vamos começar a primeira bem-aventurança. Prestem atenção que tem uma pegadinha nessas 8 bem-aventuranças. Número 1, felizes os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Então, veja aqui, quando a gente lê coração de pobre, pronto, vem a TL e toma conta do evangelho, né? É os pobres, Deus veio só para os pobres, Ele está falando desta pobreza. E o que Deus está falando aqui? Qual é a pobreza que Ele fala para a gente? Pobreza de coração. Quem é pobre de coração? Uma vez eu fiz isso numa pergunta numa aula e uma senhora respondeu na hora: quem não se acha. Perfeito. Pobreza, o pobre de coração não se acha. O pobre de coração depende de Deus para tudo. O pobre de coração sabe que de bom nada é dele, nada que ele tem. A única coisa que ele pode chamar de seu é o pecado. O resto, tudo que tem de bom na minha vida, o pobre de coração sabe que vem de Deus. O pobre de coração é um mendigo no altar de Deus. Está sempre lá, batendo, pedindo. O pobre de coração persevera, não desiste, porque sabe de onde vem todo o bem. Essa é a pobreza que Jesus está falando de coração. Daquele que não se acha capaz de nada sem a graça de Deus, muito menos de se salvar. É um dependente da misericórdia divina. Esse é o pobre de coração. Mas aqui também Jesus vai falar de um desapego, né? De nós vivermos, podemos ter tudo nesse mundo, gente. Podemos ter toda a riqueza desse mundo, que nunca Deus condenou isso. O maior problema da nossa vida é quando nós somos escravos dessas riquezas. Quando essas riquezas nos detêm. Né? Quantas pessoas sofrem e o nosso Deus está falando felizes. Ele nos quer felizes, então Ele vem querer nos libertar dessas escravidões, dessas dependências do ter, do ser,
do possuir, da glória humana. Ele vem, nós precisamos, enquanto estamos nesse mundo, para seguir os passos de Jesus, irmos nos desapegando. Uma vez eu já contei aqui para vocês, quando São José Maria morreu, foram arrumar as coisas dele, né? E demoraram para arrumar tudo que ele tinha 15 minutos. 15 minutos. Se nós morrermos, a hora que nós morrermos, quanto tempo vão gastar para juntar tudo que a gente tem? E a gavetinha daqui, a gavetinha dali, em cima da coisa, a caixinha embaixo da cama. O livro que conta essa parte da vida dele, o capítulo do livro chama Leve de Bagagem. Precisamos passar por esse mundo leves de bagagem. Leves de bagagem. O homem de Vila Tevere, chama Tevere. E eu tenho uma filha que ela optou que o coração dela é todo de Deus. E uma das coisas que ela fala para mim que causa maior alegria na vida dela, vamos ver se vocês adivinham. Não ter nada. Não tenho nada. Nada. Eu falo, mãe, não tenho nada. Nada é meu. Que alegria, que leveza na minha vida. E é verdade, né? Nada, você não é pegada a nada, não chama nada de teu, isso é meu. Né? Não tem nada. Leves de bagagem, gente. Nós estamos encaminhada rumo ao céu. Né? O viajante precisa estar com as mãos livres, né? Nada de muito peso, porque senão é difícil essa... Parem para pensar nessa lógica do peregrino, né? Que somos nós. Fala. Eu estava fazendo uma mudança agora, há um mês atrás, fiz uma mudança grande na minha vida, de um lugar, de um apartamento para outro. Minha casa ficou cheia de caixa. E me veio à cabeça o seguinte: caminhar entre as coisas que passam para abraçar... Na missa, essa frase da missa sempre me pegou também. Então, aquele monte de caixa... Tudo que nós temos, gente, que alívio, né? Acredito completamente no que você está falando. Entendo que essa frase da missa sempre me chamou a atenção. Caminhar pelas coisas que passam, né? Não nos detendo nelas, buscando as que não passam, buscando o que é eterno. Meu Deus, que leveza na nossa vida. Então, olha essa bem-aventura. Felizes os que vivem assim, gente. Felizes. E olha, a maior leveza também é da nossa imagem. O que vão pensar de mim, que vão, né? O que não se acha. Olha, se derem risada, deram, né? Se eu for cancelada, que seja. Livre, leve e solta. Essa é a primeira. Segunda, senão não dá tempo, né? Felizes os que choram, né? Porque serão consolados. O que Jesus está dizendo aqui? Aqui ele não põe uma situação. Os que choram por causa disso. Os que choram. Felizes os que choram. Qualquer situação da nossa vida, onde nós estamos aflitos, chorando, Deus nos promete a consolação. Né? A presença dEle é a nossa consolação. Né? A presença do Seu Espírito em nós é a nossa consolação. Às vezes choramos arrependidos dos nossos pecados. Que beleza de choro esse, gente. Né? De um arrependimento sincero. Às vezes nós choramos aflitos quando vemos as blasfêmias contra o coração de Jesus, contra o coração de Maria. Né? Seremos consolados. Felizes os que sofrem porque têm desejos de reparação, de querer, ao ver o que é feito para o coração de Jesus, ao ver o que é feito para o coração de Maria, nós sofremos querendo reparar, dizer para esse Deus o quanto amamos, darmos provas com a nossa vida, né, seguindo os mandamentos de Deus, que é a forma mais concreta de dizer que amamos a Deus, né, seremos felizes, felizes. Podemos estar chorando agora, mas seremos consolados por Deus. Né? Nada é permanente, nenhuma tristeza é eterna. Né? Pedir nessas horas os olhos de Nossa Senhora, que não se fixou na cruz, que viu ali, apesar de todo o sangue derramado, a vitória de Deus na história do mundo. Esse tem que ser os nossos olhos. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Sabe quem é manso? Agora vocês vão se ver, ainda mais mulheres. Os que sofrem com paciência, sem infernizar a vida de ninguém. Né? Sofrer no silêncio, manter o ânimo sereno,
na provação, não se deixar levar pela ira, dominar a ira, não se deixar abater diante das notícias ruins, diante das tempestades, das tribulações, né? A irritação vem da onde? Da falta da presença de Deus, né? Felizes os mansos, possuem. Que terra é essa que Deus está prometendo? O céu, o paraíso, né? Os mansos possuirão o céu. Depois, felizes, quarta bem-aventurança, felizes os que, agora é a pegadinha. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não sei nem se eu pergunto, porque para mim foi tão... Que justiça é essa que Deus está falando? Que justiça é essa? O que vocês acham? Quando a gente pensa em justiça, o que a gente pensa? No correto? Quem é o justo na palavra de Deus? Quem é o justo quando ele fala, né? O justo na Bíblia, que José era um homem justo. Que vive a palavra. O justo é aquele que busca a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Então, a justiça que está falando aqui não tem nada a ver com essa justiça do mundo. A justiça que ele está falando, esse conceito de justiça na Bíblia é totalmente religioso. Totalmente religioso. O justo é o que se esforça para fazer a vontade de Deus. O justo é o que se manifesta a luta por viver os mandamentos. O justo é aquele que procura viver os seus deveres de Estado. O que é isso? Se eu sou esposa, vou me esforçar para viver os deveres de uma esposa. Se eu sou mãe, para mãe, uma trabalhadora, no meu trabalho. Esse é o justo. Felizes os que têm fome e sede de santidade. O justo é o santo. A justiça aqui é outra, totalmente diferente, né? É aquele que luta para manter a sua alma unida a Deus. Então, essa palavra que está aí na tua Bíblia, justiça, você pode colocar igual santidade. Felizes, e veja bem, não é que Jesus está falando aqui, São Jerônimo fala, Jesus aqui não fala de um simples desejo de justiça. O que Jesus pede para nós? Sede e fome de sermos santos. Sede e fome de justiça. Amar e buscar com todas as forças o que torna justo o homem. Fazer a vontade de Deus. Senhor, cumpra-se, faça-se a sua vontade na minha vida. É isso que nos faz santos. É isso que nos faz justos. Vamos para a quinta. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E, gente, a misericórdia, que às vezes a gente ouve, né? As obras de misericórdia da igreja. Não é isso que Deus está falando, né? Não é dar esmolas que me faz misericordiosa, né? Mas compreender os defeitos dos outros. Isso me faz misericórdia. Desculpá-los. Ajudá-los a superá-los. Amar aquela pessoa apesar dos defeitos. O que me faz misericordiosa, ter misericórdia, é quando eu me alegro com a alegria do outro e quando eu choro com a dor do outro. É isso que Deus está me dizendo, né? Que se eu for essa pessoa, vou dizer de novo, que compreende os defeitos dos outros, que desculpa os defeitos, que ajuda a superá-los, eu alcançarei misericórdia. São Tiago vai dizer, ai daqueles que julgam sem misericórdia, porque serão julgados sem misericórdia. Como precisamos viver urgentemente essa bem-aventurança. A sexta, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Só os puros verão a Deus, né? Por isso que a gente fala, né, que quando os santos escrevem, os místicos escrevem, que quando nós morremos e nos vemos diante de Deus, morremos e vem o juízo, né, particular. E que quando nós nos vemos na presença de Deus,
que é a perfeição, que é a bondade, que é o amor, nós não nos sentimos prontos para estarmos na presença dele. Precisamos nos purificar, porque só os puros ficarão com Deus. Então vamos ver que pureza é essa, né? Então, o que Jesus vai falar, né, numa das parábolas dele? Que tudo começa no coração do homem, né? Os assassinatos, os adultérios, tudo começa no nosso coração. Depois ele vai dizer, a boca fala do que o coração está cheio. Com o que estamos enchendo o nosso coração? O que está sendo, como nós estamos alimentando, o que está entrando pelos nossos olhos, o que está entrando pelos nossos ouvidos. É isso que vai nos, né, nós vamos guardando coisas que não nos fazem bem, que não tem a ver com a pureza. Lá em Filipenses, eu esqueço o microfone, né, gente? Em Filipenses, ele vai dizer assim, né? O que eu preciso ter no coração para ter esse coração puro? E ele diz assim, lá em Filipenses 4, no versículo 8. Além disso, irmãos, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Tudo que é bom, tudo que é puro, pensar bem dos outros também, né? Que juízos nós fazemos às vezes? Pensar bem, manter o nosso coração puro. E essa pureza de coração, gente, é um dom de Deus. Precisamos pedir. 7ª bem-aventurança. Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí nós vamos ver São João falando, né? Vede com que amor Deus nos amou, de sermos chamados filhos, e nós o somos, né? Somos filhos de Deus. Mas o que é esse ser pacífico? É os que promovem a paz em você, em primeiro lugar, e depois nos outros, em si mesmo e nos outros. Esses pacíficos são aqueles que procuram se reconciliar com Deus e que procuram levar as pessoas a se reconciliar com Deus. E essa que é a paz que Deus quer para nós. Porque, gente, se não existe a paz com Deus, qualquer outro tipo de paz que possa existir é um engano. Porque a verdadeira paz vem da minha união com Deus, de eu estar reconciliada com Deus. Esses são os pacíficos. Depois, última, felizes os perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora nós já entendemos o que é justiça na Bíblia. Então, o que quer dizer isso aqui? Felizes os que são perseguidos por ser santos. Felizes os que são perseguidos por se empenharem em fazer a vontade de Deus, em viver aquilo que Deus nos pede, né? Felizes os que suportam com paciência, não só paciência, mas com alegria essas perseguições. Na hora que eu lia isso, eu pensava no Tiago e João, que levaram uma surra, porque foram proibidos de falar no nome de Deus, e eles saem como depois de levar a surra? Felizes. Felizes, porque foram dignos de sofrer por causa de Deus. Felizes. E hoje, quanta perseguição, né? Quanta perseguição aos que têm fé, em especial aos cristãos. Quanto somos felizes por isso. Estamos no caminho certo. São Bernardo fala assim: o que é fiel à doutrina de Jesus é de fato um mártir. O que quer dizer um mártir? Uma testemunha que reflete ou cumpre essa bem-aventurança, mesmo que não chegue à morte. Porque às vezes a gente fala que o mártir é aquele que derramou o sangue, e às vezes não, né? Mas só o nosso desejo e tudo que a gente sofre por esse desejo de santidade. Então, essas são as condições que Jesus nos dá para entrarmos no reino dos céus. Né? Essas 8 condições. Só que eu queria saber se vocês repararam numa diferença entre todas essas bem-aventuranças. Existem 2 que são diferentes.
Vou ler para vocês a diferença. Na primeira, bem-aventurado, vou falar só a recompensa, tá? Porque deles é o reino de Deus. Na segunda, porque serão consolados. Na terceira, porque possuirão a terra. Na quarta, serão saciados. Na quinta, alcançarão misericórdia. Na sexta, verão a Deus. Na sétima, serão chamados. E na oitava, deles é o reino dos céus. O que mudou? Vou dar uma dica. A primeira e a última é o verbo. É o verbo. Veja bem, na primeira, a recompensa é: as outras serão, possuirão, serão chamados, serão consolados. Agora, o pobre de espírito é a oitava. Felizes os perseguidos por quererem ser santos, porque deles é. Então, se eu quero viver essa felicidade aqui e agora, nesta vida que Deus me deu, e depois, de forma perfeita, a primeira e a última são as mais urgentes. Todas são importantes, mas se eu quero provar essa felicidade que Deus está me garantindo, eu preciso ter esse coração de pobre. Eu preciso ser esse que busca de verdade a santidade. Aí sim, depois de tudo isso, Jesus olha para mim e para você e diz: vem e segue-me. Amém? Eu e minha casa serviremos